sobre as atividades, né? Bom, pessoal, é o seguinte, aqui muita gente não entra aqui no diferente do que está programado, e muitos erros dos formulários foram cometidos porque as pessoas não assistiram às aulas em vídeo e não leram a apostila em PDF. Foram atrás de outras informações e trouxeram informações erradas. Bom, aqui eu tenho o programa da disciplina, que eu vou apresentar para vocês aqui. Bom, agora do segundo semestre, ela vai ter análise de tensões, análise de deformações. E nós vamos fazer transformações de tensões e deformações, quer dizer, mudanças de coordenada, na verdade, usando o tensor das tensões, tensor das deformações. Aí a gente vai ver um pouco de critérios de escoamento e falhas, mas antes disso, né, nós vamos ver a aplicação do estado de tensões. Aqui a ordem está um pouco complicada, porque, na verdade, essa ordem poderia ser depois, né? Aplicação do estado de plano de tensões e deflexões em vigas. Nós vamos repetir aquelas deflexões em vigas aí com algumas modificações, olhando as tensões internas. Aí nós vamos ver, se der tempo, métodos de energia, vigas estaticamente indeterminados. Essas aqui já podem ser praticamente vistas dentro dos conteúdos aqui dentro, tá? Mas métodos de energia e colunas só se der tempo. Então, como essa ementa a gente não pode mudar, né? Precisa uma resolução CEP para mudar essas emendas, nós distribuímos o conteúdo, né? A metodologia aqui é usando debate, as coisas que você já conhece, mas vamos ver aqui o conteúdo primeiro. Os objetivos da aprendizagem está bem igual, material 1. Né? Então, vamos ver. Nós vamos estudar análise de deformação. Eu costumo começar com análise de tensão, eu inverto a ordem aqui. Por quê? Porque a análise de deformação depende do material, e análise de tensão depende do ensaio. Então, é melhor você aprender a preparar um ensaio, ou um carregamento, e depois estudar o material. Então, eu começo com análise de tensão, tá? Aí nós vamos ter todos esses itens aqui, são bastantes, mas muitos são conceitos, então eles vão mais ou menos rápidos, né? Mas é um capítulo que eu demoro um pouco mais. Né? Vetor tensão de Cauchy e assim por diante. Bom, aí depois nós vamos, na sequência, ver análise de deformação. Né? Porque você aplica uma tensão, tem uma resposta à deformação do corpo. Aí nós vamos ver os tipos de deformação, a definição de deformação, coeficiente de Poisson, deformações principais, e assim como tensões principais também. Né? Então, nós vamos ter todo esse conteúdo aí. Bom, não sei se o tamanho vocês estão dando para ver, eu vou aumentar mais um pouco, para o zoom ficar melhor aqui das informações aqui. Tá bom, acho que aqui tá bom. Bom, aí depois disso nós vamos fazer transformações de tensões. O que são transformações de tensões? São mudanças de coordenadas para encontrar as tensões principais. Isso acontece para tensão, deformação e toda a quantidade que for escrita numa forma de matriz. Então, a gente aprendeu já que quando uma quantidade é escrita na forma de matriz, ela é um tensor. Então, nós vamos aprender novamente sobre os tensores, ok? E aí, quando a gente estiver aprendendo sobre os tensores, a gente vai ver eles na forma física, né? Porque a gente viu na forma matemática, que é a divisão de dois vetores, né? Lá na matéria 1, produz um tensor. Então, nós vamos dividir a força por área e vai aparecer o tensor das tensões. Tá? Aí nós vamos gastar bastante tempo. Opa, não sei porque está descendo aqui agora. Opa, espera só um pouquinho aqui que... Ah, tá. Não estava descendo. Onde é que eu estava aqui, né? Bom, aí nós vamos aprender círculo de Mohr.
Então, nós vamos fazer aulas, se possível, com todo mundo trazer o Excel, né, instalado no notebook, alguma coisa assim, para a gente fazer essas aulas de círculo de Morte. Nós vamos montar uma planilha e aprender a calcular o tensor e resolver os exercícios usando a planilha. Eu faço dessa forma porque fica muito fácil você entender, depois que você monta o tensor, monta os círculos de Moore, aí você resolve os exercícios facinho, tá? Vamos entrar também na parte da elasticidade. Na elasticidade, nós vamos aprender as leis constitutivas dos materiais, que seria a lei de Hooke, né? Mas de uma forma generalizada. E aplicar essa teoria para vários casos, né? Nós vamos considerar o sólido harmônico de Einstein, encontrar as relações entre modo elástico, modo de cisalhamento, né? Modo de Poisson, e também fazer a análise, por exemplo, de deformações em vigas, tensões de tração, compressão, tensão normal, né? Carregamento axial e barras submetidas a forças cisalhantes, que também nós vamos estudar. Então, normalmente, as forças cisalhantes, elas aparecem junto com outro tipo de tensão. Aí nós vamos fazer um estudo separado, só para a parte conceitual, mas na prática a gente sabe que ela aparece junto ou com a tensão normal, com a tração, a compressão, né? Ou com a torção. Tá? Nós vamos estudar também a torção. Aí nós vamos ter torção de cilindros ocos, né? De cilindros cheios e assim por diante. Nós vamos fazer uma parte de tensões, combinação de esforços. Essa parte também é muito longa, tá? E nós vamos ver as várias vigas e as tensões que a gente pode calcular dentro das vigas, que até agora nós fizemos aquela parte 1 lá, que era deformação, carregamento, né? Era força cortante e momento fletor, certo? Então, agora nós vamos utilizar a lei de Hooke e fazer os diagramas de força, né? Tensão, deformação, alongamento e deformação. Tá? São 5 diagramas que a gente pode fazer dentro dessas tensões em vigas. Bom, aí praticamente nós cobrimos todo o programa, né? Vai ficar faltando só métodos de energia e instabilidade em colunas. Se der tempo, a gente vê. Tá bom? Agora eu vou apresentar aqui a sala de aula para explicar algumas coisas que eu acho que vocês. Eu deixo aqui e o material não é aproveitado. Tá? Então, eu vou tentar ver aqui como eu faço para vocês aproveitarem melhor esse material aqui. Tanto as aulas, né, que eu posto, elas estão no YouTube. Então, eu verifico se as pessoas estão assistindo às aulas, né, porque lá o YouTube conta quantas visualizações foram feitas, né? Como tem gente que assiste pelo próprio link da universidade, só que eu não ponho aqui pelo link da universidade. Eu não sei se vai para vocês. Então, não sei como que está funcionando isso aí. Bom, então nós vamos ter 2 avaliações com 2 debates, como a gente já fez, né? Aqui, eu coloquei uma palestra sobre alguns problemas que eu tenho detectado, por exemplo, nas aulas. Essa palestra eu dei na pós-graduação e eu dei na graduação quando eu tinha aula presencial. Então, nós temos aqui, ó, deixa eu ver aqui uma palestra. Eu dividi aqui a introdução à mecânica dos materiais, né? Deixa eu comparar com a outra turma, porque parece que essa aqui está com um vídeo a mais. Não era para ter tanto vídeo assim. Essa. 1, 2, 3, 4. Só 4 vídeos. Tem uma aqui que ficou
foi da aula 1, né? Aula 1B, mecânica de materiais. Aqui eu estou pegando lá no... Acho que isso aqui não é. Bom, acho que está repetido aqui um vídeo. Vou tirar aqui, depois eu pego esse link aqui e vejo onde que ele ficou faltando, mas só são 4, tá? Deixa eu editar já aqui e já tirar isso aqui. Copiar link. Colocar num outro lugar aqui, depois eu acerto. Então, esse aqui está... Salvar. Tem 2 links aí que não era nada a ver. Depois eu acerto isso aí. Bom, então eu coloquei aqui uma palestra, eu dividi em 15 minutos, 20 minutos, mas aproximadamente 30 minutos para cada um, onde eu falo sobre alguns problemas na universidade, né, a questão de como o aluno encara os seus estudos e tal, como é que sua postura, como é que nasceu a universidade, a responsabilidade do aluno estudar, a parte de ciência e tecnologia na sociedade, como isso tem afetado muitas vezes o comportamento dos alunos em relação à maneira como eles encaram isso e eles não trabalham da forma que deveriam ser, né? O problema intelectual é questões de aprendizado, né? Como é que se dá alguns problemas de aprendizado. E eu percebi, por exemplo, na parte científica, quando os alunos vão fazer TCC, eles não sabem a diferença entre uma prova científica e uma evidência científica. E aí aparecem algumas coisas muito estranhas nas monografias de TCC. Então, eu coloquei isso aqui para vocês essa semana, como até eu preparar toda a matéria, né, dar os ajustes finais, na verdade, vocês vão assistindo essas aulas aqui, aí na próxima aula eu faço perguntas, tá bom? Bom, continuando aqui. Aqui tem umas aulas de exercícios resolvidos, tá? Então, essas aulas aqui, eu coloquei vários vídeos da pós-graduação. Então, vocês assistam por conta de vocês, mas eu vou estar aqui sempre nas aulas para dar a aula, tá? Esse aqui são materiais a mais, tá? Vamos ter 2 provas, já já a gente marca, e nós vamos ver aqui, ó, introdução. Nesses vídeos, eu faço um resumo da matéria 1, tá? Como essas aulas são muito boas, foram bem explicadas, consegui gravar, então tem aqui 2 vídeos de introdução da matéria 1. E a matéria continuação, né, de tudo que a gente viu na matéria 1 aqui também. Então, se alguém não lembrar das coisas da matéria 1, que tiver dificuldades, assiste esses vídeos aqui, tá? E já estão aqui tudo que foi dado, né, para vocês relembrar, né? E assim por diante. Bom, aqui nós vamos ter a matéria, começa aqui no capítulo 2 de verdade, que é análise de campo de tensão. Aqui já tem uma aula que é do ano passado. E eu vou substituir essa aula com a aula, aula online aqui, né, procurando melhorar essa aula aqui. Se por acaso vocês acharem que a aula do ano passado ficou melhor, assiste a do ano passado. Né? Recomenda aí para os colegas. Não, a aula do ano passado está mais bem explicada. Tá? Aí aqui também tem aulas da pós e aqui a apostila. Então eu recomendo que vocês estudem a apostila. Se eu postar uma nova versão, vou estar melhorando também alguns erros, algumas coisas que eu encontrar. Depois nós vamos ver a aula de análise de deformação. Aqui também já tem algumas aulas, certo? Vai ter a apostila também, certo? E já vai ter um formulário para responder. Então, esses formulários, eu já vou começar a deixar eles abertos para vocês começar a responder.
porque quem quiser ir assistindo os vídeos e respondendo, já pode adiantar a matéria, tá? Porque eu estou percebendo que muita gente não vem aqui nas aulas síncronas, né? Onde eu estou aqui nesse exato momento. Então, eu já deixei bastante material, tá? E aí tem o capítulo de transformações de tensão. Esse capítulo é muito trabalhoso, tem que prestar atenção, porque é nele que eu vou começar a construir a planilha, junto com vocês aqui ao vivo. Aí aqui já tem algumas aulas, por exemplo, bom, aqui tem, por exemplo, como construir uma planilha. Aqui já tem explicando, ó, que é do ano passado. Tá? Então, eu vou refazer todas essas aulas aqui junto com vocês, né? E aí já vai ter um outro formulário para vocês responder. Por acaso, se eu puser mais um formulário aí, vocês prestem atenção, tá? Para vocês não ficarem sem responder. Aqui, novamente, o assunto é elasticidade. Aqui a aula do ano passado, certo? As aulas da pós, que eu coloquei aqui também, que está bem explicado, né? E um formulário também. Ok? Bom, aí aqui vem as deformações normais, ó. Uma apostila, uma aula sobre carregamento normal, né? Uma apostila sobre tensão cisalhante, um formulário. Deixa eu ver esse formulário aqui, porque tem um formulário de forças normais. Forças normais. Aí, então, depois que vocês... Aqui, atenção. Deixa eu ver aqui, tensão cisalhante. Bom, aí depois vocês têm outra apostila, que é tensões tangenciais, outra aula e outro formulário. Então, vocês têm que prestar atenção nessa sequência. Né? Só pediu para eu dar prazo para o formulário para aparecer para vocês aí, que aparece um pouco diferente, né? Esse prazo dos formulários aí. Então, eu vou colocar prazo, né? Que vai ser a primeira parte até o dia da prova e a segunda parte até o dia da segunda prova. Ok? Então, aqui vem mais uma apostila com combinação de esforços, aula, exercícios resolvidos, outra aula de exercícios, tá? Outro formulário. Aí praticamente termina a matéria, só fica faltando esse capítulo 8 e 9, que a gente vai ver se der tempo. Ok? Quem tem alguma dúvida, vou agora mudar de assunto. Vamos agora apresentar as provas. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Opa, não está aparecendo? Espera só um pouco aí, deixa eu achar aqui. Está aqui. Oh, onde que eu estou aqui? Vamos ver. Apareceu. Está todo mundo vendo o calendário aí? Sim, professor, está aparecendo aqui. Tá bom. Bom, então é o seguinte. Eu acho que quando você vem aqui na aula, é como você estivesse assistindo o vídeo e vendo a apostila ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu dou aula baseado na apostila, explicando a própria apostila. Então, você mata dois coelhos com uma paulada só. Se você deixa para assistir aula separado, não vem aqui,
você vai ter que ler a apostila e assistir o vídeo. Então, você vai ter o dobro do tempo que você teria se você estivesse acompanhando a aula. Eu acho essa vantagem. Aí o pessoal calcula errado o tempo e depois se enrola. Agora, se você vem aqui na aula e você, por exemplo, vê eu explicando a apostila, tudo, dando os exemplos, tal, aí você já tira as dúvidas aqui, né? Ou então você vai ler a apostila ou assistir novamente o vídeo só para relembrar. Agora, se você deixa para fazer tudo separado, na hora que você tiver dúvida, você não tem como perguntar. Você vai ter que vir na aula para perguntar ou mandar um e-mail, alguma coisa assim. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui nós temos o nosso horário. A aula começou dia 18, né? Mas a nossa primeira aula aqui está sendo hoje, dia 22, certo? Então, o que que acontece? Nós vamos marcar uma prova aqui, tá? O debate dia 10, porque aqui vai passar praticamente um mês, 2 meses, tá? Formando um bimestre. Depois vai ter umas férias aqui, vai formar mais um mês, 2 meses, né? Na verdade, são 3 meses, mas é com um e meio, né? Aí vai dar metade aqui é para esse, metade para esse, vai dar 2 bimestres. Então, nós vamos fazer um debate dia 10, marquem aí, dia 10 de dezembro, e a prova dia 17 de dezembro. Primeira prova, né? E o primeiro debate dia 10 de dezembro. Ok? Todo mundo concorda? Tem alguma objeção aí? Tem alguém que não pode? Acho que não, professor. Mas aí ficaria em qual semana o exame, professor? Então, espere um pouco. Eu tô marcando o primeiro bimestre. Vamos para o segundo bimestre. Segundo bimestre, nós vamos ter o mês de fevereiro, março, e nós vamos marcar aqui, ó. Nós vamos fazer uma prova. Deixa eu ver aqui como é que eu marquei para os outros alunos. 13, 14. Então, eu quero terminar bem antes, tá? Então, nós vamos fazer um debate dia 14, certo? Dia 14 de abril, tá? Um debate dia 14 de abril. Deixa eu ver o que que é aqui. Debate dia 14 de abril e uma prova na quarta-feira, junto com outra turma, dia 20. Pode ser? Esse é o segundo. Aí o exame fica na sequência aqui, ó. O exame pode ser na segunda, na terça, na quarta. Nessa semana em azul aqui, qualquer dia, a gente pode marcar o exame. Porque aqui é a semana de recomposição de carga horária. Então, ó, marcado aí, prova dia 14, aliás, debate dia 14 e prova dia 20, junto com outra turma, na quarta-feira. Tá bom? Pode ser? Vocês não podem na quarta-feira. Acho que pode ser sim, professor. Falaram no chat aqui também que pode ser. Tá, porque assim, se não puder, me avisem antes que eu desloco essa prova aqui para outro dia. Porque quando eu chegar aqui no dia 20, eu já quero estar com tudo pronto, com as notas prontas aqui, né? Eu vou tentar as primeiras, a do primeiro bimestre, eu já vou liberar aqui as provas, ó. Porque nós vamos ter um intervalo grande aqui, ó. Não é como o semestre passado, né? Que a gente não teve um intervalo grande entre um bimestre e outro. Então, eu já tive que começar o outro bimestre e fiquei com as notas atrasadas, né? Aqui, ó, nesse primeiro bimestre aqui, ó, fiquei com as notas atrasadas. Aqui vai dar tempo, ó. Aqui dá tempo eu encerrar o primeiro bimestre, dar as notas todas, né? Aqui, como eu estou colocando dia 10, dia 17, eu já encerro tudo certinho, deixo com vocês as notas, você já sabe quanto tirou no primeiro bimestre. Aí vai vir as férias em janeiro, aí a gente volta, e aqui eu faço o segundo bimestre, e esse segundo bimestre aqui, ó, já vai ter o quê? As provas finais, né, os exames, nessa semana em azul. Então, aí eu consigo também, já tem a nota do primeiro bimestre,
e eu vou conseguir entregar as notas para vocês. Se sabe quem passou, já vai entrar o ano de 2022. Lembrando o seguinte, olha só. Esse ano de 2021, ele começou em maio. Então, esse ano de 2022 certamente vai começar em maio também, tá? Então, a gente encerrando por aqui, quanto antes a gente encerrar, melhor para nós, porque aí fica mais tempo para descansar e começar o novo ano, ok? Pode falar, Caroline. Você está colocando Professor, texto? Pode falar. professor, na verdade, na quarta-feira a gente não pode, porque a gente tem aula 1h30 de TecMec, e aí vai até as 4 horas que a gente tem aula de DO. Daí, depois das 4 a gente tem aula de DO também, e aí não vai dar para fazer a prova. Tá. Então, vamos fazer o seguinte, então nós vamos antecipar, porque aqui a semana dia 21, ó, é recesso, ó. Então, vamos antecipar. Então, nós vamos fazer nosso debate dia 7 e nossa última prova dia 14. Porque não tem aula antes do dia 14, né? Aqui tudo já é feriado, 15, 16, 21 e 3. Então, nós vamos ter que antecipar uma semana, tá bom? Pode ser, professor. Tá? Então, lembre-se, debate dia 7, prova dia 14. Eu estava vendo que não ia dar certo aqui. Para outra turma, eu consegui colocar dia 13 e 20, né? Mas para vocês eu ia jogar junto aqui para ficar mais próximo, mas tudo bem. Tá bom? Então, está marcado aí todas as atividades para nós começarmos a segunda matéria, tá? Bom, agora eu vou dar uma introdução aqui na matéria, ok? Para vocês. Deixa eu ver mais alguma pergunta. Deixa eu parar aqui a apresentação. Vamos para o outro lado. Bom, pessoal, tem uma maneira, por exemplo, como já tem vídeos prontos, né, eu vou perguntar para vocês se tem uma sugestão aí. Não fica acanhado, não. Pode me xingar que eu não fico ofendido, não. Prefiro dar uma boa aula do que deixar vocês aí sem dar opinião. Certo? Eu prefiro que dê opinião. Então é o seguinte. Aqui, ó, eu coloco aqui no modo máximo. Ó, eu pego só os quadros aqui, ó, principais. Espera só um pouco, ó. Se está dando para ver aí. E eu posso explicar a aula da aula. O que é a aula da aula? Eu vou apresentando o vídeo e vou explicando através dos quadros que já está pronto a matéria. Ou então posso dar uma matéria nova. Então, os alunos da turma B falaram, não, professor, é muito ruim da gente visualizar. Então, eu vou dar a matéria nova, tá? Mas só que fica muito vídeo repetido, né? Muito vídeo repetido. Esse daqui é um vídeo de introdução da matéria 1. Então, tudo bem, vocês assistem aí à medida se vocês precisar recordar a matéria, tá? Mas da matéria 2, que é agora, né? Já tem bastante vídeo. Então, deixa eu voltar aqui. Onde que eu estou? Opa. Tem que sair daqui primeiro. Acho que está voltando. Bom. Então, eu vou, como é que fala? Começar aqui campo de tensão, tá? Ó, tem a aula do ano passado, aula da pós. Então, à medida que eu for dando aula, que eu ver que eu estou saindo
com um vídeo, uma explicação um pouco melhor, e eu vou substituindo aqui, tá? O que quer dizer que praticamente todo o curso já está aí, mas eu tenho o compromisso de dar aula, né? Não posso vir aqui e ficar sem dar aula. Então, eu vou dar toda essa aula novamente aqui, tá? Então, eu vou explicar o assunto, começando hoje, campo de tensão. Só que eu vou repetir na semana que vem, né? Vamos lá. Aqui. Campo de tensão. Estou achando que está muito pequena essa visualização, está muito pequenininha. Deixa eu abrir um Jan aqui. E eu vou perguntar com o Jan. E isso aqui. Deixa eu ver se eu abro um Jan aqui. Eu acho que vai dar para eu... O que isso está fora? Ah, tá aqui. Deixa eu botar para cá, ficar no mesmo lugar. Deixa eu abrir um Jan aqui. É que ele vai criar. Bom, então aqui eu vou usar essa lousa. Deixa eu fazer aqui uma guia. Aqui, fica melhor. Aí quando eu quiser trocar, vamos ver para onde eu vou. É, fica bom. Então tá. Cadê a lousa? Tá aqui. Deixa eu ver. Espera só um minuto aí, pessoal. Vou ver onde é que eu tô aqui. Para eu não me confundir aqui com... Cadê? Vou colocar para cá. Pronto. Então eu vou começar explicando aqui o Jan. Todo mundo está vendo eu aqui no Jan? Sim, professor. Está aparecendo aqui. Ah, tá bom. Então vamos lá. Então é o seguinte. Deixa eu conectar minha luzinha aqui para ele desenhar. Porque assim, você pode explicar só com desenhos e falando. Mas a apostila vai ter o texto daquilo que eu estou falando, certo? Então, vamos ver se funciona aqui. Vamos ver. Muito grosso. Muito grosso. Não tem como mudar essa espessura da linha? Fica muito grosso.
Bom, vamos tentar. Eu estou achando muito grosso. Eu queria que tivesse um jeito de mudar a espessura dessa linha. Bom, então que é o seguinte. Nós vamos estudar campo. A treta não está ficando boa. Campo de tensão. O que é campo de tensão? Primeira coisa que nós temos que pensar, o que é uma tensão? Então, nós vamos definir ela matematicamente como sendo a quantidade de força, que é um vetor, pela quantidade de área que ele está sendo aplicado. Então, vamos fazer isso aqui na prática. Então, eu tenho um corpo, certo? Que eu vou aplicar uma força. Esse corpo, ele tem vários pedaços. Então, ele pode estar aplicando nesse pedaço ou nesse pedaço. Nesse pedaço aqui, o vetor normal está aqui. Nesse pedaço aqui, o vetor normal, por exemplo, pode ser que esteja aqui. Certo? Então, é isso que nós vamos definir. Então, aqui nós vamos ter um elemento de área dA. Então, é essa região que tem essa força aqui. Então, como eu tenho uma força que está localizada, se eu integrar ela toda, ela vai ser um F, mas como ela está só numa partezinha pequena, eu chamo de dF. Então, se eu dividir esse vetor dF por dA, eu tenho tensão. Então, vamos ver como que é F. Então, eu vou colocar primeiro um sistema de coordenadas. Certo? X, Y, Z, por exemplo. Tá? Aí aqui tem um ponto aqui, ó. Uma posição R aqui. Então, vamos lá. Então, como que seria F? Ele vai ter uma componente X. Aqui eu posso chamar de direção I, direção J, direção K. Então, I na direção, Fx na direção I, Fy na direção J, Fz na direção K. Certo? Então, esse aqui. E quanto que seria o dF? Seria a derivada disso aqui. dfx na direção I, dfy na direção J, dfz na direção K. Ok? Então, nós temos 3 direções e o força df. Tá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos dividir por dA. Então, vamos ver como que é o dA. O A é um vetor. Por que A é um vetor? Vamos lá. Porque se eu estiver apontando para cá, ele está aqui. Se ele estiver apontando para o outro lado, ele está aqui. Então, a área depende de para onde aponta. Então, ela tem um AX na direção I, um AY na direção J, um AZ na direção K. Certo? E agora nós vamos também ter o DA. DAX na direção I, DAY, opa, esqueci do A, né? DAY na direção J, DAZ na direção K. Ok? Vamos ver se dá para descer isso aqui. Precisando descer. Eita. Não sei usar direito isso aqui. Ele não desce? Vamos ver se desce aqui. Dá zoom. Ah, tem um zoom aqui. Muito pequeno.
Ué, fica só desse tamanho? Tem como mudar o tamanho, aumentar zoom, diminuir zoom? Não. Bom, vai ter que fazer por quadro, né? Vamos para o próximo. Bom, então aqui nós vamos fazer o sigma igual ao df dA. Então, por exemplo, qualquer vetor V, por exemplo, ele é o módulo de V vezes o seu versorzinho, certo? Então, o F, ele é o módulo de F vezes o seu versorzinho. O A é o módulo de A vezes o seu versorzinho, que é o normal. O versorzinho dele é o normal. Então, veja. Quando eu faço módulo de F vezes o versorzinho, então vamos ver aqui. Fzinho. Ele é cosseno, vamos chamar de alfa. De alfa na direção I. Cosseno de beta na direção J. Cosseno de gama na direção K. Então, vamos ver como é que fica. O sistema de coordenadas aqui. Certo? X, Y, Z. Aí eu tenho um vetor F aqui, qualquer. Tá? Então, esse vetor F, ele vai fazer um ângulo, certo? Com o eixo Z, com o eixo X, com o eixo Y. Então, com o eixo X vai ser um ângulo alfa, o eixo Y vai ser um ângulo beta, o eixo Z vai ser um ângulo gama. Então, quando eu multiplicar esse F por esse aqui, por esse aqui, por esse aqui, vai ter o Fx. É o módulo de F cosseno alfa. Fy, módulo de F cosseno beta. Módulo de F cosseno gama, certo? Então, no quadro anterior, ó, nós vimos que ele era formado Fx, Fy, Fz. Mas eu descobri uma outra maneira de escrever, ó. Módulo de F vezes o Fzinho. O Fzinho está aqui. Então, ó, se eu multiplicar, vai ficar F cosseno alfa, F cosseno beta, F cosseno gama. Que é, ó, F cosseno alfa, F cosseno beta, F cosseno gama. Então, veja só. O A vai ter a mesma propriedade, certo? Então, o vetor normal. Né? Se eu pegar um vetor normal aqui, ele vai ter um ângulo alfa' com a direção X, beta' com a direção Y e gama' com a direção Z. Então, ele vai ser cosseno de alfa' na direção Y, cosseno de beta' na direção J, cosseno de gama' na direção K. Certo? Ok? Tem um K. Então, quando eu pegar o A, módulo, multiplicar aqui, ó, aqui, aqui, vai gerar, igual esse aqui, ó, o AX, o AY e o AZ, que está aqui, ó. Tá?
Ok? Então, vamos substituir aqui essa maneira de escrever aqui, ó. Então, vamos lá. Sig df módulo na direção F sobre dA módulo na direção normal. Certo? Então, veja só. Eu estou tentando dividir dois vetores. Eu consigo dividir dois módulos, não tem problema, mas eu não consigo dividir dois versores. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que imaginar que esse versor aqui, certo? Vai ser troca. O que é uma divisão? É a multiplicação pelo inverso. Então, sigma vai ser a divisão dos módulos, o vetor, vezes o inverso de n. Tá? Ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar por n em cima, embaixo. Ok? Então, quando eu multiplicar isso aqui por n em cima e embaixo, olha lá, aqui vai ficar n, e n com n vai dar módulo 1. Certo? Então, o meu tensor vai ser escrito assim. Então, eu vou combinar todas as componentes desse daqui com todas as componentes desse daqui. Ok? Então, vamos para a lousa 2, que eu pensei que ia poder aumentar aqui a próxima lousa. Então, vamos lá. dfx, dfy, dfz na direção K, dividido por dax, day, daz na direção K. Então, esse é o sigma. df, da, tá? Então, eu vou multiplicar esse por esse, 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 esse por esse. Então, vai ficar assim, ó. dfx, dax, dfy, dax, dfz, dax. Então, eu combinei ele com todos os AX. Todos eles com AX. Agora vai ficar dfx, day, dfx, não, dfy, né? day, dfz, day. Agora, mais uma rodada. dfx, daz, dfx, daz, não, dfy, né? dfz, daz. Então, aqui eu vou x, y, z, x, y, z, x, y, z. X, y, z. Então, isso aqui vai ser igual aqui, ó. Vou chamar de sigma. Sigma xx. Que vou chamar de sigma yx. Aqui chamar de sigma yz. Não. Yx, zx. Desculpa. Então, xx, yx, zx. Agora esse aqui. Sigma xy. Olha lá, o contrário desse. Ó. Sigma yy. Opa. E sigma zy. zy.
Depois, sigma xz. Ó, esse é o contrário desse. Sigma yz, ó. Esse é o contrário desse. E sigma zz. Então, os índices iguais, ó, ficaram aqui. Então, a diagonal fica os índices iguais. Então, o que significa isso num corpo? Então, vamos colocar aqui, ó. Um corpo com as direções x, y, ó, x, y e z. Então, se a força está na direção x, a área está na direção x, então vai ser esse aqui. Certo? Se a força está na direção y, a área está na direção y, vai ser esse aqui. Se a força está na direção z, a área está na direção z, vai ser esse aqui. E esses aqui é a força x, a força y, na verdade, né? Na área x. Essa área é x, ó. Dá para pintar? Não dá. Então, aí aqui vai ficar, ó, força y, área x. Então, vai ficar sigma yx, né? Agora, vamos pegar aqui. Essa área é y. Vamos colocar uma força x. Força x na área y vai ficar sigma xy. Então, vamos colocar uma força aqui. Essa força aqui está na direção y. Força y na área z vai ficar sigma yz. Então, veja só. O yx está aqui. O xy está aqui. O yz está aqui, ó. E assim por diante. Tá? Aí aqui eu posso fazer o zy. Sigma zy. E assim eu posso fazendo todas, ó. Então, eu vou fazer todas elas aqui. Então, o que representa? As tensões normais vão estar na diagonal, as tangenciais, né, que raspa a superfície, vão estar fora da diagonal. Deu para entender? Conseguiram pegar aí? Sim, então tá bom. Pode falar que é mais fácil ouvir do que eu ficar lendo aqui, tá? Esse mensagem de chamada aqui, eu pouco olho. Bom, então a gente já definiu hoje o tensor das tensões, certo? Então nós temos a parte matemática dele, certo? E a parte física. O que ele representa. Tá bom? Então vamos voltar lá. Então, o que eu tenho que fazer para aquele cubo aparecer aqui? Eu vou dividir esse corpo em infinitos cubinhos. Opa, maluco. Ficou doido. Ai, não gosto disso. Ficou maluco. Agora que ele fica doidão. Continuando, vamos lá. Então, vamos lá. Então, eu tenho que dividir esse corpo em infinitos cubinhos, né? Como aquele lá que eu fiz. Então, eu faço esses cubinhos em todo o corpo, certo? E monto esse corpo com esses cubinhos. E faço esse cubinho diminuir, né? Tender a zero. Então, eu faço os cubinhos
tender a zero. Certo? Então, isso aqui vai ser um volume dV. E esse aqui é um volume V. Tá? Deu para entender? Então, vamos ver lá. Como é que a gente pode pensar aqui? Ó. Se eu multiplicar isso aqui por du, que é um vetor, por du, você sabe que área vezes comprimento dá volume. Área vezes força vezes um comprimento dá trabalho, né? Ou energia. Então, o meu tensor de tensões, ele também vai ser um dW, energia, por volume. Então, quando eu estiver aplicando uma força no corpo, é a mesma coisa de eu estar guardando uma energia dentro do volume. Certo? Dentro desse volume aqui, por exemplo. Então, eu distribuo vários volumes desse, então estou guardando energia. Então, força por área é a mesma coisa que energia por volume. Ok? Bom, então aí está definido o primeiro tensor, que é o tensor das tensões. Tá? Deixa eu ir para o próximo. Deixa eu olhar lá. Espera só um pouquinho. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui, que está muito grande isso aqui. Já volto. Vamos aqui para a apostila. O que vocês entenderam agora, eu vou dar uma... Onde é que eu estou aqui? Bom, então, começar aqui, explicar essa apostila aqui. Então, veja só. Nós vamos ter vários tipos de força, tá? Nós vamos ter uma coisa chamada força de massa. Tá dando para ver aí? A apostila tá, professor. Tá, mas quando eu estou marcando, tá dando para ver marcado? Você já marcou alguma coisa? Marquei. Aqui não tá aparecendo, não. Pelo menos na apostila, não. Caramba, peraí, tem que criar uma outra maneira de apresentar isso aqui. Não vai dar problema quando eu estiver explicando. Espera só, deixa eu chamar a apostila pelo outro método. Espero que dê certo. Opa. Bom. Muito grande. Então, vou chamar pelo outro método, tá? Deixa eu diminuir isso aqui. Professor, para nós tá aparecendo só uma folha. Agora voltou, tava travado. Não, eu vou apresentar a apostila por outro método. Poxa, o que está acontecendo aqui? Parar a apresentação. Uma guia. Não, uma janela. Tá aqui. Agora vai dar para riscar.
Espera só um pouquinho, deixa eu desligar lá. Senão ela vai ficar apresentando lá também. Ok. Turma B. Ué, cadê a turma A? Ah, tá aqui. A turma A tá aqui. Bom, então vamos lá. Então, eu vou... Deixa eu ver se eu... porque esse aqui é um outro... Como é que é o nome? Outro... Bom, deixa o Jean lá, depois eu volto. Não, esse aqui tá... Eu vou riscar lá, vocês me falam se tá riscando aí, tá? Riscou? Sim, Sim, professor. professor. Ah, então tá. Então vamos lá. Então é o seguinte. Não, isso aqui é tensão estrutural no espaço. Ixi, peguei a postura errada. Droga, pera. Essa aqui. Deformação. Não. Caramba, pera aí que eu cliquei na postura errada. Extensão e deformação estrutural no espaço. Ah, tá. Agora sim. Não, esse não. Bom, já marquei a prova, então. Estão me vendo aí? Não, né? Tá. Estão vendo lá, né? Vou riscar de novo. Vamos ver se aparece. Estão vendo? Aham. Certinho, professor. Então tá. É que eu estava na outra janela. Então vamos lá. Então eu dei uma introdução sobre tensores, tá? É o objetivo que nós temos aqui hoje. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós precisamos dividir as forças. Opa, não está descendo ali. Ah, mas peraí. Leva um tempo a gente aprender a mexer nisso. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter força de massa ou de campo. O que é uma força de massa? É uma força que atua na massa inteira. Por exemplo, a força gravitacional da Terra na Lua. Ela não atrai uma parte da Lua, né, ou da Terra. Ela pega a massa inteira. Então, isso é chamado força de massa, certo? Tá? Então, força de superfície. O que é força de superfície? Uma força aplicada a uma superfície. Então, a gente vai chamar de Fs e F aqui de Fv, tá? Então, para isso, você vai dividir tanto Fs quanto Fv por um elemento de área. Então, vai ter uma tensão num ponto, tá? Então, com isso, nós vamos estudar as equações da mecânica, que é as equações que tratam da análise de tensões no meio contínuo, que é sólido ou fluido. Ou seja, você não vai ficar preocupado se tem átomos, né, ligados por molas aqui, você não vai se preocupado com isso, tá? Então, nós definimos o tensor de Cauchy, já foi definido, certo? Nós vamos ter a tensão normal, tração, compressão e compressão, que a gente já viu essas tensões. Mas a gente vai continuar fazendo alguns detalhes. Tensões principais. Então, tudo isso nós vamos ver nesse capítulo, tá? Não quer descer? Vamos descer. Descer para o outro lado. Bom, aí tem os objetivos, né? Normalmente os objetivos é o que eu peço na prova. Vamos lá. Em material, quando está sujeito a uma força externa, então uma força externa pode ser
força de volume, força de campo, né? Volume e campo é a mesma coisa, ou força de superfície. Ele pode acumular essas forças no seu interior em resposta à solicitação. Então, você aperta o corpo e ele fica ali com aquela força lá dentro. O efeito desse acúmulo, né, no caso do sólido, é a deformação. Depois que ele acumula, ele se deforma. E ele vai se deformar até o limite da ruptura. Certo? Então, no caso de um fluido, a deformação é contínua. No sólido é que tem ruptura, no fluido não tem ruptura. Então, uma outra forma de perceber a resposta, que se é uma resposta, é a deformação, é a resposta. É uma reação interna à ação das forças externas, né? É a distribuição de forças aplicada no volume material. Então, você percebe que quando você aperta aqui, ele vai ter uma resposta das forças externas, vão produzir forças internas, ok? Essa distribuição de força, quando associada à deformação, né, o corpo vem para outro pedaço aqui, ó, deformou, né, representa uma energia acumulada no volume do corpo. Então, aqui ficou uma energia dentro do corpo. Tá? Dessa forma, é necessário definir as quantidades que precisam, que possam representar matematicamente tanto a distribuição quanto a energia. Então, é isso que nós vamos fazer. Opa. É que quando você está usando um comando, você não consegue trocar rápido um comando pelo outro, né? É chato. Então, vamos lá. Então, ó, o corpo, ele vai ter uma densidade, certo? Que é massa, volume, certo? A força, ela vai ser distribuída dentro do volume do corpo. Portanto, a energia também vai ser distribuída dentro do volume do corpo. Ok? Poxa, como era bom se esse negócio descesse quando a gente pedia para ele descer, né? Vamos lá. Mas o que é força? Aí, deixa eu ir para cá. Opa, foi demais. Aí. Ó, trabalho é força vezes deslocamento. Então, veja, se eu pegar o trabalho e dividir pelo volume, né, eu vou ter uma densidade de energia, que é dW dV, densidade de energia. Essa densidade de energia é a própria tensão. Então, eu faço um jogo aqui. Eu passo essa derivada aqui para dentro, ó, dV du. Aí, ó, vai ficar, né, dV du. Aí eu pego esse du, divido aqui, ó, fica d sigma du. Então, d sigma du é dF dV. Ou seja, tensão por comprimento é igual a força por volume. Mas eu já disse que tensão era energia por volume. Certo? Eu já disse isso. Então, ó, mas volume é a área vezes comprimento. Então, onde tiver volume, eu coloco área vezes comprimento, certo? E aqui eu cancelo, ó, comprimento, comprimento. Então, tensão fica o quê? Força por área. Então, força por área é a mesma coisa que energia por volume. Então, eu estou aplicando força num corpo, numa determinada área, e, ao mesmo tempo, eu estou acumulando energia no volume. Certo? É essa a ideia. Tá? Vamos continuar. Então, a gente vai chamar de força por volume Fzinho. Energia por volume, signo. A densidade é massa por volume. Então, isso aí tudo bem. Aqui repetiu. Desculpa, gente. Essa aqui é repetido. Esse texto ficou repetido 2 vezes. Então, vamos lá. Então, campo de forças. Então, nós já temos as forças externas, forças superficiais, né? As forças estão divididas em superficiais e volumétrica, externa e interna. Então, uma força, ela pode ser externa superficial, externa volumétrica, ela pode ser interna superficial, interna volumétrica.
tá? As forças volumétricas são as forças de gravidade, empuxo, força elétrica, magnética, certo? Força fraca, força atômica, tá? Então, isso tudo são forças volumétricas. O que é o princípio de Pascal? As forças de volume, elas vão se transformar em forças de superfície, né? E as forças de superfície vão se transformar em força de volume. Isso é chamado princípio Pascal. Então, se eu aplicar uma força na superfície de um corpo, ela vai vir para o volume. E se eu aplicar uma força no volume, ela vai aparecer na superfície, tá? Então, ó, um exemplo aqui, ó. A pressão aqui, ó, está sendo aplicada independente do fluido. Então, ó, as forças se equilibram no interior do fluido. Certo? Então, o princípio de Pascal é o princípio dos vasos comunicantes. Você já conhece, né? Bom, olha lá. Mais um exemplo. Eu aperto aqui, a força vem pelo dentro do volume, ó, e sai na superfície. Então, a força de superfície se transformou em força de volume, e a força de volume se transformou em força de superfície. Por exemplo, a pressão atmosférica. Ela pode tanto comprimir uma pedra, como comprimir um peixinho dentro da água. Tá? Então, ela está na superfície e foi para o volume. Então, tá aí. Só que existem só forças? Não. Existem torques também, nós vamos ver torques, né? Que uma força em relação a um raio, né? Ela vai produzir o quê? Um torque, né? Tá? Um momento fletor aqui. Aqui é massa. Massa e volume que eu estou colocando aqui. Então, por enquanto, não é esse o problema. Então, olha lá. Uma força de volume, ó. Esse cara aqui, ó, está caindo pela força da gravidade. Então, é força de volume. Empuxa. Força de volume. Certo? Ó, veja que o empuxo, ó, ele leva em conta o volume do corpo. Tá? Aqui, para calcular empuxo, a diferença de pressão entre esse e esse, né, ΔP, é a densidade de líquido vezes a altura, vezes a gravidade, né, porque densidade aqui vezes a altura vezes a gravidade. Então, aqui a força de empuxo é a pressão vezes a área. A altura vezes a área dá o volume. Densidade vezes o volume da massa. Então, é assim que calcula a força de empuxo. Ó, força de volume é massa vezes a gravidade. Eu derivo a força de volume da GdM. dm é ρdV, né, que saiu da definição de densidade. Substituo aqui, ó. Então, a força de gravidade, força por volume dá ρg. Então, isso aqui, a força por volume, nesse caso aqui, ó, é ρg. Então, massa sobre o volume vezes a gravidade é o peso sobre o volume, chamado de peso específico, que é ρg. E aí o empuxo é o peso específico vezes o volume. Tá? Força de superfície. Vamos ver lá. O que é força de superfície? Você está vendo que tem um corpo atingindo uma força de superfície aqui, aqui e aqui. Se eu cortar esse corpo no meio, tá? Ó, a normal aqui é o contrário da normal aqui. Certo? A força que está agindo sobre esse pedaço é o contrário da força que está agindo sobre esse pedaço. O torque, ou momento, né, que tiver aplicado nesse pedaço é o contrário que está nesse pedaço. De tal forma, porque quando eu somo,
unindo os pedaços um no outro, tudo volta a ser zero. Certo? Então, isso aqui são as forças de superfície no interior do corpo. Eu já falei para vocês que a área é um vetor. Então, o vetor, ele é dado aqui, ó. Produto vetorial de dois vetores dá esse vetor aqui. Eu vou chamar de W. Mas o módulo disso aqui é a área. Mas área, né, qualquer vetor pode ser escrito como módulo vezes a direção dele. Mas a gente sabe que isso aqui, ó, é U vezes V. Né? E o W é W na direção Wzinho, que é a própria direção normal. Então, ó, aqui fica módulo de W vezes a direção normal. Mas quem que é módulo de W? É o próprio A, na direção normal. Portanto, A é o próprio vetor W, que é o próprio U vetor V. Então, tá? Então, eu sempre vou considerar que A é U vetor V. Pega um vetor dessa direção, dessa, encontra a área aqui. Tá? Por que eu estou usando área? Porque agora eu vou pegar essas forças e vou dividir por área. Então, U, né, qualquer vetor é escrito assim, né? Aqui seria o x, o y, o z, então é cosseno alfa, cosseno beta, cosseno gama, olha lá. O vetor U, ele está projetado na direção x, na direção y, na direção, como eu fiz lá. Então, qualquer vetor pode ser força, pode ser área, pode ser velocidade, qualquer vetor vai ser assim. Módulo, ó, cosseno alfa, cosseno beta, cosseno gama, ó, dá 1. Né? Formando um paralelepípedo, qualquer vetor também. Vamos lá. Então, como é que eu monto o vetor normal? Eu pego a componente x, o A1, y, o A2, z, o A3, divido pelo módulo. Então, isso aqui ó, vai virar o N1 ou o NX, o N2 ou o NY, o N3 ou o NZ. Tá. E o módulo vai dar 1. Então, agora eu sei construir o vetor normal. Então, o que eu tenho que fazer agora? Juntar essa construção, essa daqui, para gerar o tensor das tensões. Bom, então a gente vê uma coisa assim, ó. É uma grandeza local e global. Local, né, é quando eu pego um pedacinho do corpo. Então, é um dg por um dv. E global é quando eu pego o g pelo v. Então, pode ser qualquer coisa. Força por volume, energia por volume, né? Assim por diante. Então, g vai ser qualquer quantidade. Tá? Então, ó, se eu tiver a força por área, esse aqui é uma grandeza local com uma área local. Se for força por área, vai ser um global dividido por um global. Tá? Aqui. Ó, o elemento de volumezinho e o dF e dA aqui, nesse ponto. Se eu pegar o volume todo, vai ser global. Se eu pegar só um pontinho, vai ser local. Então, eu posso ter uma densidade que é G por V, que é o G todinho pelo V todinho, ou posso pegar o DG pelo DV. Tá? Então, aqui vai ser global, que vai ser local. Então, quando é que uma coisa é homogênea? Homogênea, quando o global é igual ao local. Ó, a aparência desse é igual à aparência do todo. Força também é a mesma coisa. Ó. Do local foi igual ao global, nós vamos ter uma homogeneidade de tensões. Então, as tensões no corpo, né,
O local é igual ao global. Tá? Então, aí, ó, nós tínhamos definido o vetor tensão de Cauchy, né? Então, o vetor normal, a força, a área, nós dividimos um pelo outro, né? Fizemos aqui, ó, tá? A divisão deles. Então, quando eu derivo um vetor, eu tenho que derivar o módulo e também tenho que derivar a direção. Então, o dA é a mesma coisa. Quando eu derivo o vetor, eu derivo o módulo e derivo a direção. Tá? Então, como eu não consigo fazer essa conta aqui, ó, essa conta eu não consigo fazer, vou bolar um outro jeito de fazer. Tá? Eu vou multiplicar pelo inverso, né, dF, dA, vou multiplicar como se fosse o inverso, então vai ficar assim, ó. E aí, eu vou pegar todas as componentes e combinar com todas as componentes desse. Combinando as componentes, ó, F1, dF2, dF3, dA1, dA2, dA3. Só que lá eu fiz com x, y, z, né? Combinando todas as possíveis componentes. Vou montar, ó. Tá? Tensor. Eu escrevi de várias maneiras, só para você perceber como eu estou montando. Aí montei o tensor. Aqui, ó, as componentes têm o mesmo índice. Eu fiz aqui várias formas de escrever a mesma coisa. Aí ficou assim, ó. Que é o sigma 11, sigma 22, sigma 33. E agora, como está fora da diagonal, eu vou trocar o sigma pelo tal, para você lembrar que é tangencial, força tangencial. E esse aqui vai ser força normal. Então, aqui eu coloco só uma distinção para vocês lembrar o que é força normal, o que é força tangencial. Para não esquecer que na diagonal está sempre as normais, né? Que eu já desenhei. E fora da diagonal está as tangenciais. Ok? Bom, deixa eu ver o que tem mais. Aí aqui eu fiz em coordenadas retangulares, que era o que eu já tinha feito agora quando eu comecei a aula, né? Eu peguei os fx com os ax, fiz o dfda, combinei todos eles, aí ficou sendo chamado de sigma xx, sigma xy, né? Ó, xx. Só que aqui, em vez de colocar sigma, eu já coloquei tal, que é para você lembrar que é tangencial. Podia se chamar sigma, mas eu chamei de tal. Né? Para ficar sigma só na diagonal, você entender que sempre a diagonal os índices se repetem e fora a diagonal os índices não se repetem. Que essas são as tensões tangenciais ou cisalhantes e aqui as tensões normais. E aí, montei o cubo que eu tinha feito lá, o Jamboard. Tá bom? Aí, agora nós vamos fazer em coordenadas cilíndricas e esféricas. Então, eu tenho que pegar as componentes F-ρ, F-θ, F-z, a ρ, a θ, a z. Aí, como eu já sei como é que eu faço, eu já fiz antes, né? Não precisa repetir tudo, só faz a matriz final. Ρ, ρ, θ, ρ, z. Θ, ρ, θ, 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 z. Z, ρ, z, θ, z, z. Ó, sigma, ρ, θ, z. Θ, ρ, θ, θ, z. Aí, ó, o elemento lá no retangular era esse aqui, ó. Por quê? Porque o corpo era retangular. Aqui o corpo é cilíndrico, ó. Cilíndrico. Então, o elemento é uma fatia de melancia cortada. Aí tem as tensões normais e as tensões tangenciais, ó. Okay? Se fosse esférica, esférica vai ser ρ, θ e φ. A ρ, a θ e φ
faz todas as combinações, monta a matriz. Sigma, rho, rho teta, rho φ. Tá? Aqui você pode colocar tal, como eu coloquei lá. Que eu esqueci, né? Deixa eu ver aqui. Também esqueci. Tal. Você lembrar que fora da diagonal é cisalhante. E o elemento, ó, fica um pedaço de melancia. Ó. Se fosse uma esfera, e eu tiro um pedaço da melancia e cortei. Tá? E aqui tem um exemplo, né, com números, né? Então, quando tiver os números, você não sabe se a coordenada é x, se é cilíndrica ou se é esférica. Então, eu tenho que dar os números e dizer, ó, o problema é coordenadas retangulares, o problema é coordenadas cilíndricas, ou o problema é coordenadas esféricas. Tá? Senão você não consegue resolver. Bom, é isso aí, gente. Essa é a aula de hoje. Terminamos o tensor. Na próxima semana, a gente vê o vetor de tensão de Cauchy. Alguma dúvida? Conseguiram entender tudo aí? Acho que deu para entender, professor. Ok, Ali, então, quando colocou os números, ficou um pouco mais... Deu para cadê ver melhor. cadê o nosso amigo aí? Saiu? Perdeu a conexão? Tá, então vou parar aqui a apresentação e vou parar a gravação e vou colocar isso aí depois, essa aula lá para vocês.